Boa noite. Nós vamos dar início a mais essa apresentação do convite à física. Queria agradecer a presença de todos aqui. Antes de anunciar o nosso palestrante de hoje, queria anunciar o próximo colóquio, que é inclusive sobre um assunto correlato ao assunto de hoje. É também sobre física de partículas, e o palestrante vai ser o professor Arthur Maciel, da UFRJ, e o título do colóquio é Sondando os Princípios Fundamentais da Natureza, e o assunto da palestra do professor Maciel é o LHC, que, como vocês todos ouviram falar, um grande experimento que está sendo montado e vai entrar em operação nesse ano no GENEP, no CERN. Então, na semana que vem, no dia 16, teremos esse colóquio. E hoje o que nós temos aqui é o professor Carlos Getúlio Escobar. Deixa eu fazer uma breve apresentação do professor Escobar. O professor Escobar fez bacharelado aqui no Instituto de Física da USP no ano de 71, fez um mestrado no IFT, antes mesmo de ser parte da Unesp, em 1974. Ele fez o seu doutorado em Cambridge, no famoso Dantium, no Centro de Física Teórica da Universidade de Cambridge. Em 1979, ele retornou ao Brasil, foi professor de IFT por 3 anos, entre 79 e 81. Depois, ele transferiu-se para o Instituto de Física, onde ele foi docente entre 1971 e 94. Eu não sei nada por estudante. Foi? Em 97, desculpa, 81 e 97. Vários dos atuais professores do Instituto foram alunos do professor Escobar, entre eles eu. E em seguida o professor, inclusive na USP ele se tornou professor titular. Em seguida transferiu-se ao Unicamp em 1997, onde está até hoje, também como professor titular. E o seu envolvimento com física de partículas é bastante antigo. Ele teve uma longa carreira em vários projetos, e desde 1995 ele está envolvido no projeto OG, que é um dos temas da palestra de hoje. E eu queria agradecer ao professor Escobar por essa palestra e passar então a palavra. Inicialmente queria agradecer o convite feito pelos organizadores do convite à física. Obrigado pelas palavras de introdução do professor Guará. É sempre um prazer muito grande voltar à casa onde você se formou, meus amigos, meus alunos, e boas memórias do Instituto de Física, sempre me ouvi. E agora vamos continuar essas introduções, porque como se fala no passado. Eu não teve uma carreira, né? Não, ainda tem uma carreira. Não cheguei ao ponto que ele teve uma carreira, não longa carreira, não, por favor. Mas, então, o que eu vou falar para vocês, amanhã com coincidência, é um colóquio que deve ser mais. Vocês estão me escutando bem? Não? Mais alto. Bom, está me escutando melhor agora? Ok. Então, amanhã vai haver um colóquio. Nesse colóquio eu vou fazer uma apresentação um pouco mais técnica e dedicada exclusivamente ao projeto OG. Então, na apresentação de hoje, uma apresentação para o público mais ampla, não necessariamente interessado em detalhes técnicos da física de raios cósmicos e da física de energias. Então, eu achei que seria interessante fazer um histórico da física de raios cósmicos, que é tão próximo ao desenvolvimento e à história da física brasileira. E resolvi então fazer um passeio pela física de raios cósmicos, desde a sua descoberta por Vitor Hess até os dias de hoje, com o projeto do Observatório OG. Como vocês sabem, a radiação cósmica foi descoberta por Vitor Hess, e o que eu gostaria de chamar a atenção, Vitor Hess é um físico austríaco que se propôs a investigar a dependência, a variação da radioatividade ambiental conforme você se afasta da superfície da Terra.
A razão para essa questão, claro, né? A radioatividade era associada a radioisótopos que se encontram na crosta terrestre, né? Como você sabe, potássio, um isótopo radioativo, radônio, rádio, todos os filhos de decaimento. E então despertou a curiosidade naturalmente de saber o que acontecia quando você se afasta da superfície da Terra, se a radioatividade ambiental diminui ou aumenta. E a ideia era que deveria diminuir. E as primeiras medidas que foram feitas até a altitude tipo da Torre Eiffel haviam indicado que realmente diminuía, sendo consistente, portanto, com essa interpretação que você está se afastando das fontes radioativas que estão na crosta terrestre. Hess resolveu fazer uma exploração um pouco mais audaciosa e começou a fazer voos de balão. Né? E eu vou ler aqui para vocês isso, porque eu achei interessante, que eu não sabia. Sempre se conta a história de Hess como ele fazendo voo sozinho. Na verdade, não. Ele não fazia voo sozinho, ele fazia voo com uma tripulação. Ele tinha um comandante de voo no balão. Né? Esses balões eram balões de hidrogênio. Não havia um uso extenso de hélio, então eram balões de hidrogênio que eram um bocado arriscado fazer esse tipo de coisa. Então ele sai no dia 7 de agosto de 1912, num voo, chega a altitude de 5 mil metros. Esse voo tem 3 tripulantes: um assistente, um comandante, um assistente navegador, um comandante do balão, e ele que se intitulava Observador da Eletricidade Atmosférica. Porque tudo que ele levava, todo equipamento sofisticado, entre aspas, que ele levava era eletroscópio, de folhas, que simplesmente, ao ser carregado por ionização, as folhas se separam. Se separam e quando é descarregado, a folha se ajuda. E então ele começou a ver a densidade de ionização, quantos íons por centímetro cúbico dentro da redoma que hospeda, que abriga esse eletroscópio, registravam conforme ele fosse subindo na atmosfera. Ele fez um voo de 5 mil metros, depois repetiu outros voos, chegou a 7 mil metros, e logo no começo já ele chegou na hipótese audaciosa, que vocês veem na interpretação audaciosa que vocês veem aqui no meu primeiro slide. Né? E a hipótese audaciosa, eu vou ler a frase dele, né? Num artigo que ele publicou em novembro daquele ano. Hess escreveu: os resultados dessas observações parecem ser melhor explicados por uma radiação de grande poder penetrante entrando na nossa atmosfera por cima. E ele havia também notado que não havia alteração na contagem da ionização da atmosfera com efeito diurno e noturno. Ou seja, a contagem era mesmo de dia ou de noite. E por que é por isso que estou chamando a ênfase, dando ênfase à interpretação audaciosa? Vocês vão ver no decorrer da história da radiação cósmica que vale a pena ser audacioso. Vale a pena ser audacioso, mas sempre audacioso com base em dados. Aqui está o Hess, no voo que aparentemente, essa foto que é tão famosa, é a foto que leva todo mundo a pensar que ele fazia o voo sozinho. Na verdade, ele não fazia o voo sozinho, como disse para você, ele fazia com mais 2 pessoas, que não sei pensar. A física de raios cósmicos sempre foi cercada de grandes controvérsias muito apaixonadas. Né? E a controvérsia que envolveu o Hess, graças ao fato que ele foi capaz de dar a interpretação que provou ser correta, logo no início, já no mesmo ano da descoberta, é uma controvérsia que envolve o grande físico americano Millikan, Robert Millikan, que vocês conhecem bem dos laboratórios de física básico, que é a experiência de Millikan na iluminação da carga elétrica. Millikan era uma das pessoas mais poderosas na física norte-americana nos anos 20 e 30 do século passado, e autoritário, poderoso, profundamente religioso, e que frequentemente misturava a religião com a interpretação dos dados científicos. Frequentemente. E teve envolvido num debate com o Hess e outras pessoas outros físicos da radiação cósmica, a respeito da interpretação de
que a radiação viesse realmente do espaço exterior e bombardeasse a atmosfera terrestre. Lineker achava que a radiação que Hess havia descoberto, era, na verdade, uma relíquia, partículas que estavam na nossa galáxia e aprisionadas na Terra também, decaindo aleatoriamente em radiação gama. Lineker não achava que a radiação fosse uma radiação de partícula carregada, achava que fosse radiação gama, e a razão pela qual ele gostaria que fosse esse tipo de partícula que estava aí decaindo aleatoriamente ao nosso redor, era para evitar a morte pelo frio do universo, que naquela época já tinha sido descoberta a expansão do universo por Hubble. Então ele queria ter alguma fonte que alimentasse a entropia do universo e mantivesse o universo inacreditável. Então ele achava, a frase dele, que o Criador colocou essas partículas para estar em decadimento. Vocês vão ver uma versão moderna agnóstica, daqui a pouco, mais ao fim do seminário. É uma versão moderna agnóstica desse mesmo modelo de Lineker e que foi derrubada pelos dados do projeto hoje. Mas aguarde um pouquinho. Essa controvérsia ficou tão disputada, então foi acalorada a discussão, que ganhou a capa do New York Times em 1932, quando na esteira de várias experiências que tinham sido feitas antes, provou de maneira inequívoca que o fluxo da radiação cósmica depende da latitude que você está. O fluxo no Equador é mais alto do que o fluxo em latitudes elevadas, mostrando que é um efeito do campo geomagnético que desvia as partículas, portanto são partículas carregadas. E mais, ainda pela natureza do desvio, ele podia mostrar que o grosso da radiação cósmica é proveniente de partículas carregadas positivamente. Com isso enterrou definitivamente o modelo de Lineker, a razão pela qual a controvérsia surgiu nas páginas do New York Times e abriu caminho para o Hess, em 4 anos, receber o prêmio Nobel. Até então, o Hess não havia recebido o prêmio Nobel por causa do peso científico de Lineker, que impedia que ele recebesse o prêmio Nobel. Em 86, finalmente, ele recebe o prêmio Nobel, e vocês comprovam que a interpretação que ele havia dado lá em 1902 foi correta. Raios cósmicos não são fenômenos tão raros assim, são muito presentes na natureza, tem vários efeitos interessantes. Por exemplo, carbono 14, que é utilizado para a datação radiativa, não é encontrado naturalmente na natureza, é produzido, na verdade, pela radiação cósmica incidente na atmosfera. O outro fenômeno bastante comum, frequente, da presente radiação cósmica são as auroras boreais, né? Quando, em períodos de grande atividade solar, há um fluxo maior de radiação cósmica proveniente da cavidade solar, penetra na atmosfera superior e emite luz de fluorescência. Vocês vão ver como um fenômeno importante para o observatório Eugênio, e essa luz de fluorescência próximo do visível, que vocês viram. A descoberta de que a radiação cósmica são partículas carregadas causou uma verdadeira revolução na física, porque os físicos passaram a utilizar a radiação cósmica como um laboratório para estudar a interação e para estudar a criação de novas formas de matéria. Na época, vocês veem, nós estamos aqui falando de 1930, por aí, as energias máximas que eram alcançadas com aceleradores, eram aceleradores eletrostáticos, tipo Cockcroft-Wald, alguns milhões de elétron-volts, não mais que isso. Na radiação cósmica, você conseguia centenas de milhões de elétron-volts, e abrindo as portas, portanto, para o estudo da estrutura da matéria numa escala microscópica que não havia sido ainda investigada com aceleradores de partículas. E foi assim que novas formas de matéria foram descobertas. A partícula, o antielétrico, foi descoberto em radiação cósmica, é o pósito, foi descoberto em radiação cósmica. O múmio, que é o irmão pesado do elétron, o primeiro irmão pesado do elétron a ser descoberto, foi também descoberto em radiação cósmica. O famoso pino, que é uma participação muito querida por nós, que é o professor César Lattes, foi descoberto em radiação cósmica, o mediador da força forte, como na época interpretado. E novos instrumentos, e essa é uma coisa bonita também na investigação da radiação cósmica, há um avanço concomitante
de instrumentação científica, desenvolvimento teórico, técnicas de observação, que fizeram com que esse campo fosse muito rico. E, em anos recentes, muito desprezado, porque caiu na rotina. E aí eu vou mostrar como que ele renasce nos anos 90. E novos instrumentos, então, foram criados para a gente estudar essa nova fronteira que ela se aplica com a física de radiação cósmica, em particular, todos eles aqui, detectores visuais, né? No sentido que a informação coletada vem através de imagens macroscópicas, né? Câmeras de nuvens, câmeras de Wilson, excetuando o contador de Geiger, né? Que é um contador realmente, né? Emoções fotográficas, que foram notabilizadas pelo trabalho de Occhialini, de José Occhialini e César Lattes. E esses instrumentos foram levados a altitudes elevadas para aumentar a taxa de contágio, beneficiar-se do fato que em altas altitudes a taxa de contágio é maior, o fluxo é maior, porque tem menos atmosfera acima, né? Menos absorvida da radiação. Então, alguns exemplos aqui. Aqui é exemplo de um par eletrofósforo sendo criado, chama elétron nessa direção, fósforo nessa direção. Tem um chuveiro, numa câmara de Wilson. E o que eu quis dizer para vocês, de fazer experiências a altitudes elevadas, está exibido aqui o voo tripulado de balão para fins de investigação de raios cósmicos. Chegou a uma altitude, foi de Coverton, em 1934, chegou a 9 mil metros. Detetores foram colocados em Mont Blanc, em Pic du Midi, detetores foram colocados em aviões, em voos não tripulados, com gôndola a serem recuperados. E, pictoricamente, aqui está ilustrado o que acontece quando uma partícula primária, agora nós sabemos que é uma partícula carregada, entra na atmosfera, interage com o núcleo da atmosfera, produzindo uma chuva de partículas secundárias. Né? Ainda que, na época que eu estou restrito aqui, ainda, 1930 e pouco, não se conhecesse esse fenômeno que é conhecido pelo nome de chuveiro atmosférico extenso. Vocês vão ver que o próximo personagem a entrar na nossa história foi o descobridor desse fenômeno de chuveiro atmosférico extenso. Aqui um outro evento importante de produção de partículas. Na verdade, essa aqui é a fotografia original de Anderson, da descoberta do pósito numa câmara de Wilson. Antes de chegar no chuveiro atmosférico extenso, eu gostaria de falar o papel importante que a física de radiação cósmica teve na formação da física brasileira. Né? Muitos de vocês devem saber que vários dos nomes que a gente notáveis do início da física brasileira, da formação da física brasileira, tais como Vatag, Schindler, Occhialini, Dami, Lattes, Sala, foram físicos que se dedicaram no início da sua carreira à radiação cósmica. Né? Tanto do ponto de vista teórico, como Schindler, Vatag, como do ponto de vista experimental, Occhialini, Dami, Lattes, Sala e muitos outros que eu não vou listar aqui. Então, os próximos slides vão mostrar algumas fotos dessas pessoas. O César Lattes na Bolívia, em Chacaltay, onde foi estabelecido um observatório, um laboratório, em colaboração com o Japão, onde eles fizeram basicamente estudos de interação. Ou seja, aqui ainda a física de raios cósmicos está servindo como o quê? Como um instrumento para estudar o comportamento das interações hadrônicas e a produção de novas formas de matéria. Por incrível que pareça, a partícula com charme, o quark charmoso, em retrospectiva histórica, entende-se, foi descoberta pela primeira vez em radiação cósmica. Só que a interpretação nunca foi aceita pela comunidade. Posteriormente, com a verificação do charme, com as propriedades do quark charmoso em física de acelerador, entendeu-se que o evento que o físico japonês Liu havia visto em radiação cósmica era realmente aquilo que está dizendo, uma partícula com vida muito curta, de picosegundos, que é o charme. Mas a parte estatística da radiação cósmica, você obtém experiências de radiação cósmica, torna muito difícil você fazer física de interação a energias muito elevadas. E vai ficar claro por que é isso, porque o fluxo cai violentamente. A próxima foto mostra o César Lattes, novinho, com o professor Leite Lopes, falecido há pouco mais de um ano, né?
também exerceu atividade teórica na física de radiação cósmica. E agora nós vamos para o próximo desenvolvimento. E aqui, esse é exatamente o divisor de águas, eu acho, na física de radiação cósmica. Quando há a descoberta dos chuveiros extensos, percebe-se que as energias que estão envolvidas em radiação cósmica são extraordinariamente altas. Então, há um interesse astrofísico envolvido na física da radiação cósmica por causa dessas energias tão elevadas. Né? Há que saber de onde essas partículas são produzidas. E o descobridor disso foi Pierre Roget, que está nesse slide aqui, um físico notável, que atuou tanto em física de matéria condensada como em física de partículas, foi um verdadeiro estadista da física, né? Foi o primeiro diretor científico da Unesco, foi um dos fundadores do CERN, realmente um físico notável, e nós vemos o nome do projeto hoje em homenagem a ele. O que ele fez? Em 1935, ele, em colaboração com essas pessoas que estão aqui, vocês vão notar que o nome P. Herrenfest, não é o Paul Herrenfest, é o filho do Paul Herrenfest, tragicamente morto na Segunda Guerra Mundial, esse grande destruidor de jovens. E Roland Masse, que foi um dos primeiros físicos a se dedicar à eletrônica rápida, e outros colaboradores. E outra coisa também que eu posso mostrar, tem bastante aluno aqui, então eu posso ter a liberdade de falar sobre isso. Não é demagogia, mas veja como os tempos mudaram. Né? Aqui, esse trabalho que saiu no Review of Modern Physics, anunciando a descoberta daqueles chuveiros atmosféricos extensos que eu mostrei naquela transparência em que havia as experiências feitas em altas altitudes, você vê que é Pierre Roget em colaboração com. É o professor em colaboração com os outros. A experiência, de acordo com pessoas que dão testemunho histórico da época, teria sido totalmente impossível se não fosse pelo Roland Masse, que foi quem bolou coincidência, permitiram ver que há esse fenômeno de chuveiro atmosférico extenso, descoberto como? Colocando detetores a grandes distâncias e vendo que esses detetores instalavam em coincidência. Então, hoje, foi capaz também de dar uma interpretação das fotos assim como o Rex, e falou, não, o que está acontecendo deve haver uma energia extraordinária que produz uma chuva de partículas secundárias, energia suficientemente grande para alimentar um chuveiro de partículas secundárias. E ele tem a capacidade de estimar a energia dos eventos que eles estavam registrando nessa primeira experiência, como sendo de 10 a 15 eletronvolts. 10 a 15 eletronvolts são quase 1000 vezes mais alta a energia do que o feixe do LHC. E isso em 1935 eles perceberam que havia uma energia extraordinária associada à radiação cósmica, que são partículas grandes. Então é claro que tem que haver uma mudança de interesse para a astrofísica. E os fluxos dessa energia são baixos. Então começa a ficar difícil estudar física de interação usando a radiação cósmica como feixe, um acelerador natural. O enfoque passa a ser mais em astrofísica. Né? Mas surpreender que pouco depois, né, até 14 anos, não tão pouco depois assim, Henrique Fermi trabalha nessa área. Faz um trabalho pioneiro, muito bonito, a respeito de mecanismos astrofísicos de aceleração, né, que eram desafiados a imaginação das pessoas. Como é que é possível fornecer energia tão elevada a uma partícula térmica? Isso que eu acabei de dizer, está nessa transparência. Então, essa nova linha de pesquisa surgiu e percebeu-se que, dado o fluxo baixo, a energias tão elevadas, era necessário você mudar a sua estratégia. Não bastava mais levar uma câmara de Wilson a uma montanha, ou levar uma câmara de indução, você precisa de áreas muito maiores. Então, começaram a fazer o que a gente chama arrays de detetores, ou uma rede de detetores espalhados numa superfície muito extensa, e os primeiros físicos a fazerem isso foram Zatzek, na antiga União Soviética, e Bruno Rossi, nos Estados Unidos.
E eu vou mostrar duas transparências aqui, uma do professor Gregor Zatsebe, que está vivo ainda, instalando carros numa montanha, não sei se é Pamir, numa das repúblicas asiáticas da antiga União Soviética, e montando carros, não é esse é o professor, dois assistentes, e colocando cabos que ligam os detetores que estão enterrados no solo. A próxima transparência mostra um outro pioneiro dessa área de pesquisa, que é John Wesley, que fez uma descoberta notável, em 1962, operando um detetor de alguns quilômetros quadrados. Ele registrou um evento que disparava detetores numa área de 4 quilômetros quadrados. E ele, sem programa de simulação, sem Monte Carlo, sem estudante de PhD, sem pós-doc, estimou corretamente que a energia era 10 a 20. Hoje, em retrospectiva, fazendo simulação, eu acabo de chegar de 10 a 20. Ele estimou que era 10 a 20. Vocês vão ver que o fluxo, nessa a 10 a 20, é 1 por quilômetro quadrado por século. Tá? E ele tinha um array de alguns quilômetros quadrados. Ele realmente não era coisa. E isso é uma energia macroscópica, da ordem de 16 joules, uma partícula supercósmica. E aqui está o John Wesley, que foi aluno morreu recentemente, foi aluno do Rossi, está no estado de Novo México, fazendo uma experiência chamada Volcano Ranch, e ele, na verdade, aqui o que ele está fazendo, os cintiladores ficam em umas casinhas que estão aqui embaixo, a palha aqui em cima. O que ele está fazendo com esse ferro é simplesmente espantando o cascavel, para poder abrir a casinha e fazer a manutenção da eletrônica. Não, é sério, porque tinha muita cascavel aí, então antes de abrir. Na larga a gente tem problema com aranha. Agora parece que desapareceram os aranhas, não sei porquê. Mas havia aranhas caranguejeiras nos nossos detetores. No projeto. Muito bem. Como eu disse para vocês, o fluxo é extraordinariamente baixo, e eu coloco para ilustrar essa questão do fluxo, esse slide aqui, que tem um gráfico extraordinário, que é um verdadeiro tributo à audácia e à persistência de centenas e centenas de físicos que investigaram durante anos o fenômeno da radiação cósmica. Vocês veem aqui a extraordinária gama de fluxos medidos, desde 10 a 4 partículas por metro quadrado esferradiano por segundo por década de GeV, por GeV, desculpa, que vai de 10 a 4 até 10 a menos 26, 10 a 30 horas de grandeza em fluxo, e nada mais nada menos do que 11 horas de grandeza em energia, desde 1 GeV aqui até 10 a 20, mais ou menos 21 eletronvolts aqui. A maior parte do espectro, tirando essa região, que é uma região extremamente influenciada pela atividade na cavidade solar, baixa energia, o fluxo segue uma lei de potência, com um índice espectral da ordem menos 2,7, com algumas estruturas que são bastante interessantes per se, como o joelho, a 10 a 15 eletronvolts, onde há uma inflexão e o índice espectral aumenta, diminui, a menos 2,9, tá? E depois aqui um tornozelo, um calcanhar, e essa região que interessa hoje. Hoje ele é 100% eficiente a partir de 3 vezes 10 a 18 eletronvolts, ou seja, aqui até acima de 10 a 20 eletronvolts. E ele foi concebido para investigar essa região do espectro. Muito bem. As perguntas-chave a serem feitas, obviamente, quais são? O que são essas partículas? Será que não podem ser fótons? É claro que há baixas energias, né? O efeito de latitude, que havia sido observado por conta a energias bem mais baixas do que as energias de chuveiro extenso, observado por G, é claro que são partículas carregadas. Mas, energias muito altas, nada proíbe que essas partículas, na verdade, sejam fótons de altíssima energia. E que fótons também, a altíssima energia, têm interações quase hadrônicas e podem produzir chuveiros extensos na atmosfera. Então, nós temos que saber qual a natureza das partículas, se são fótons, prótons, núcleos atômicos, e renasce o debate Millikan-Compton. Ou seja, de onde vem?
são partículas primárias que foram aceleradas em ambientes astrofísicos, ou são partículas secundárias que vieram do decaimento de alguma relíquia do Big Bang. Então, a controvérsia mímica resta, volta com essa nova roupagem. A roupagem é, não, quem sabe essas energias extraordinárias vêm de partículas relíquias super pesadas que foram produzidas no Big Bang e que estão aí presas no alvo da nossa galáxia e com a massa ajustada para não estourar a densidade de matéria no universo e com o tempo de decaimento ajustado para estar decaindo agora, que eu tenho professores inteligentes olhando, fazendo experiências. Exatamente isso. Uma visão muito pouco copernicana do fenômeno da física de radiação cósmica, o papel que nós temos no universo. E, portanto, responder isso significa onde elas são produzidas e como, que mecanismo fornece a essas partículas tão extraordinárias energias. Para responder essas perguntas, foi lançado em 1995, após um período de 3 anos de estudo, durante o qual, durante esse período, os pioneiros do projeto foram James Cohn, da Universidade de Chicago, Tribunal de Física, em 1980, lá no Watson, na Universidade de Leeds, saíram dando palestras no mundo inteiro, tentando arregimentar um grupo de físicos que se entusiasmasse em fazer um projeto ambicioso, que visasse responder aquelas perguntas, enfrentando esse fluxo tão baixo de uma pergunta dada por século. Então, em 95, finalmente, sentiu-se que havia uma massa crítica que permitia lançar o projeto. Então, o projeto foi lançado simbolicamente numa reunião na Unesco, em homenagem ao próprio diretor científico da Unesco. E é um projeto ambicioso. Hoje nós vemos, podemos em retrospectiva dizer, talvez não foi tão ambicioso, deveríamos ter sido mais ambicioso, quer dizer, maior. Uma grande área, 3 mil quilômetros quadrados, usando uma técnica híbrida, que é fazer um estudo, uma amostragem em cima do chuveiro atmosférico, não só na superfície, como era tradicional, mas ao longo também ao longo do desenvolvimento do chuveiro na atmosfera. Lembro daquela figura que eu mostrei, a chuva de partículas secundárias sendo produzida na atmosfera e o chuveiro se multiplicando conforme ele se propaga na atmosfera. Essa técnica híbrida, usar a amostragem de uma só vez na superfície, uma amostragem em vários pontos ao longo do desenvolvimento do chuveiro, tem grandes vantagens, porque permite uma calibração mútua, permite estabelecer uma escala de energia para o detetor de superfície. Então, eu vou chamar de agora em diante os detetores na superfície, por ESD, e os detetores olhando a luz de fluorescência na atmosfera, por FD. A medida do chuveiro, das propriedades do chuveiro, em particular, a determinação da energia pelo detetor de fluorescência, é uma verdadeira medida calorimétrica, tal como a gente entende medida calorimétrica em física de partículas espelho. Você integra toda a energia depositada na atmosfera e você tem energia do clima. E a energia depositada na atmosfera é proporcional ao número de fótons de luz ultravioleta produzido ao longo do dia. Então, é realmente uma medida muito pouco dependente de modelos de interação que governam a evolução do chuveiro. Então, essa é a beleza do ilustrado aqui uma concepção artística, o método híbrido consiste nisso. Telescópios, que são verdadeiros olhos de mosca, vocês não veem aqui os pixels, né? É um olho composto. Né? Nós temos em cada câmera 440 pixels que registram o olho, cada pixel olha para uma direção do céu. Então, um pixel aqui olha só para essa direção, o outro só para essa direção. Para onde sobe? Não é sobe no céu. O ângulo sobe de 1,5 graus, vezes 1,5 graus. Esse é o tamanho do nosso sensor. Então, está olhando fixo com e há uma produção de luz de fluorescência ao longo do desenvolvimento do chuveiro, que é detectado por esse detetor aqui. Para vocês terem uma ideia da proeza que é fazer isso, a gente registra chuveiros com detector de fluorescência que estão distantes 40 km do olho. A luz de fluorescência produzida por partículas que se propagam na atmosfera com a velocidade da luz. Então é como se você tivesse uma fonte pontiforme, né,
a propagando a velocidade da luz a 40 km de distância, uma potência de 5 watts. Isso é o que você tem. Não é muito pouco. Mas a gente registra isso. E você pode fazer reconstruções e reconstruir a direção de chegada. Os detectores, o detetor de fluorescência tem a grande desvantagem que ele só pode operar à noite, em noites sem lua, em noites sem cobertura de nuvens, em condições de atmosfera de umidade. Isso reduz o tempo útil dele a 10% do tempo total, né, de exposição do observatório. Enquanto o detetor de superfície trabalha em qualquer condição, chuva, neve, muito proposto, trabalha 100% do tempo. Mas ele faz a amostragem do chuveiro num só nível. Já após o máximo de desenvolvimento do chuveiro, então você faz uma amostragem. Então, a medida calorimétrica apenas. Você tem que achar uma outra maneira de estimar energia pela técnica de uma só amostragem. Aqui estão os nossos detectores de superfície. Tradicionalmente, os detectores de superfície, a grande maioria das experiências utiliza cintiladores, enterrados como o Lindsay usava. Né? Então, a Gassa usava cintiladores, e a Yakutsk usava cintiladores. Havrapak foi o primeiro experimento que usou tanques de água para detectar a radiação Cherenkov, produzida quando as partículas na frente do chuveiro entram na água. Produz a radiação Cherenkov, detecta médio número total de fontes Cherenkov emitidos na água, você sabe quantas partículas entraram, sabe quanta energia foi depositada no tanque, e aí você tem que arrumar um estimador para a energia do primário que ficou lá em cima. Então, um tanque típico da IBOG é um tanque de 12 mil litros de água, 10 metros quadrados de superfície, ou seja, 3,60 metros de diâmetro, 1,62 metros de altura, e a água está até aqui em cima, 1,20 metros, visto por 3 fotoamplificadores que estão nessas cavidades aqui, imersas na água, a eletrônica fica aqui debaixo, e nós não temos o problema que o professor Zatzep teve de esticar cabos por todo lugar, porque a gente faz tudo autônomo. Tem um painel solar que alimenta uma bateria, 2 baterias que estão aqui, que alimenta a eletrônica, alimenta o GPS e alimenta a estação de rádio que transmite os dados para os tanques vizinhos. Os tanques vizinhos conversam entre si, determinam o trigger e a informação é mandada para uma estação próxima, que são torres de comunicação colocados nas elevações naturais do terreno, onde a gente coloca os telescópios de fluorescência. Atrás de cada uma dessas portas, desses obturadores, está um telescópio que olha de 0 a 30 graus em zênite, de 0 a 30 graus em azimuth, cobrindo, portanto, 180 graus em azimuth e 30 graus em zênite. Aqui está a estação de comunicação, que recebe o sinal dos tanques e manda para o campo central do observatório, que fica na cidade de Malária, em Nipóncia. Essa eu acho uma foto impressionante, porque esses tanques são separados de 1.500 metros entre eles, ocupando uma área de 3.000 km², e vocês veem aqui os tanques em sucessão. Né? Eles formam um array hexagonal, padrões hexagonal, como uma colmeia, né? Um hexágono aqui você tem 1, 2, 3, 4. Está bom aqui, pessoal. Eu contei, você vê até 7, dá 10,5 km de distância. Né? E você vê uma visibilidade bastante boa, indicando que a transparência da atmosfera é excelente nessa região. Foi um dos critérios que nós usamos para escolher esse sítio. Esse aqui foi o primeiro evento visto em coincidência, a força do projeto OG, do Observatório OG, é exatamente a técnica IMA. Então, eventos que são vistos simultaneamente pelos telescópios e pelos tanques são muito bem reconstruídos e permitem determinar sem ambiguidade a energia do chuveiro. Então, aqui não é visão artística, é uma reconstrução realmente. Um evento que foi visto por 4 olhos, né? E visto pelos tanques. Vários tanques foram transformados por esse evento de alta energia. Muito bem, então vamos voltar, eu disse para vocês que o interesse, então, para astrofísica. Deixa de ser física de interação e passa a ser mais astrofísica. Né? Por que é interesse em astrofísica? Por uma razão muito simples, é muito difícil você arrumar aceleradores cósmicos naturais. Né? Por quê? Porque você está entrando em regime de sistemas de aceleração
em que você não tem fontes astrofísicas que tenham campos magnéticos suficientemente intensos, dimensões suficientemente grandes, para poder armazenar, abrigar um acelerador. Eu já vou explicitar isso, e eu pedi aqui o Rivas, resume bem a situação. O Michael Rivas, um dos grandes físicos de dimensão cósmica da segunda metade do século passado, ele teve a felicidade de bolar uma maneira de apresentar essa questão de qual o limite máximo de energia que você pode ter num acelerador astrofísico. Vocês lembram que no acelerador, todo mundo está falando do LHC no momento, né? Eu achei que eu nem esqueci disso nos 2, 3 meses, para todo mundo do LHC. Vocês lembram que a energia, o LHC consegue energia muito elevada, por quê? Porque usa um ímã supercondutores, tem um campo de ordem de 10 Tesla, e tem um anel, tem uma circunferência de 27 km. Fermi-Lab tem um anel com uma circunferência de 6 km, e campos também nessa hora. Como? Então, você vê que a energia máxima do Fermi-Lab é da ordem de 1 TeV, a energia máxima do Fermi-Lab no CERN é da ordem de 7 TeV, que é simplesmente esse produto, PVZR. PVZR, campo magnético vezes o raio, ou uma dimensão linear que caracteriza o acelerador, da energia máxima que você pode ter, vezes, é claro, a carga elétrica. Se eu tivesse acelerado núcleo de ferro, eu teria uma energia maior, claro, por nucleão, porque Z igual a 27. Né? Então, basicamente, a energia máxima que você pode ter é o produto de Z, carga elétrica, vezes B, campo magnético no acelerador, vezes R, uma dimensão tipo, aonde esses campos magnéticos estão atuando e aonde está confinada a partícula. Toma o logaritmo de E. Se tomar o logaritmo de E, você vai ter que, para cada valor de E, você tem uma reta log B vezes log R. Então, para cada NI, para cada valor de carga, claro. Então, agora o desafio é o seguinte: encontrar fontes que tenham um B suficientemente grande, um R suficientemente grande, ou que compensem um pelo outro, o B talvez pequeno, mas enorme, ou um R pequenininho, mas um B grande, que possam cumprir essa tarefa de acelerar uma partícula a 10 a 20 elétron-volts. Então, vamos ver qual o cenário astrofísico de candidatos. Esse é o famoso plot de diagrama de Rivas, onde os candidatos para produzir partículas a 10 a 20 elétron-volts e a 10 a 21 elétron-volts. EEV é elétron-volt, é 10 a 18. Né? Lembra que tem terra, 10 a 12, depois 10 a 15, 10 a 18 e aqui 10 a 21. Zeta elétron-volts. Né? Então, essa linha cheia são prótons de 10 a 21, você não encontra ninguém com essa capacidade. A linha persejada são prótons de 10 a 20 elétron-volts. E veja que eu levei em conta aqui um outro fato importante, que qualquer pessoa que está dando acelerador sabe. Você tem que ter uma eficiência de aceleração e uma eficiência de extração. Você perde o feixe, repentinamente. Quem trabalha no Fermi-Lab sabe que vira e mexe, puf, o feixe perde. O feixe sai fora, tem instabilidade na hora e cai fora. Cai fora da região de aceleração. Aquela partícula foi perdida, você não conseguiu acelerar até a energia potencialmente máxima. Então, isso não está levando em conta aqui a eficiência de aceleração. É simplesmente o Z vezes B vezes R. Você vê que há poucos candidatos. Como eu disse para vocês, campos muito altos, dimensões muito pequenas, ou então dimensões enormes, da ordem de megaparsec, 3 milhões de anos-luz, mas com campos muito baixos, da ordem de 10 a menos 7 graus. Então, o que nós vemos aqui? Núcleos ativos de galáxias, ou alguns outros sítios dentro dessas galáxias ativas, como os hotspots, os lóbulos de rádio, jatos dos núcleos ativos, são alguns candidatos possíveis. Mas, como eu disse para vocês, não basta acelerar e extrair, como se isso fosse uma tarefa fácil. É difícil acelerar, é difícil extrair o feixe. Por quê? Porque objetos como galáxias ativas são grandes, mas tem uma coluna de material grande e tem uma fotosfera densa. Então não é fácil você tirar a partícula sem interação. Você está tirando prótons. Prótons vão interagir com esse pendante, com essa coluna de material, produz partículas secundárias e isso é
partículas. Ou ele pode agir com fótons da fotosfera. E começar o processo de produção de químicos. Mas não basta acelerar isso aí. Você precisa propagar desde as distâncias de alguns megaparsecs, indo essas fontes, ou mais além, até nós. E a propagação não é no vácuo. Ou seja, um espaço intergaláctico que tem uma densidade de matéria da ordem de um átomo de hidrogênio, de um hidrogênio por metro cúbico, o espaço interestelar, é 1 hidrogênio por centímetro cúbico. Fora 1 hidrogênio por metro cúbico. É bastante vazio, né? Bem menor que o vácuo no LHC. Muito menor que o LHC. Mas não é vazio. Por quê? Porque a famosa CDF, radiação cósmica de fundo, que permeia todo o universo, uma temperatura hoje de 2,7 Kelvin, uma densidade aproximadamente de 400 fotons por centímetro cúbico, e uma energia média da ordem de 6 vezes 10 a menos 4 eletronvolts, a radiação de Planck do universo, da radiação cosmológica de fundo. Mas essa radiação de fundo cosmológico, ela torna o universo opaco para partículas carregadas de altíssima energia, porque essas partículas carregadas de altíssima energia podem interagir com os focos de baixíssima energia, uma energia acima do limiar para a fotoprodução de íon, e degradarem desta forma a energia ao longo de uma larga distância de propagação da fonte até nós. Esse fenômeno que eu acabei de escrever é chamado fenômeno de Greisen-Zatzev, de novo, de Kurzweil, a corte GZK, em que eu vou ilustrar aqui. Primeiro, um tributo a todos os experimentais que fizeram estudos de radiação cosmológica de fundo, esse espectro de corpo negro, que é o espectro de corpo negro mais bem medido do universo. Esses dados são só do corpo e outras experiências antes do WMEP, a precisão aumentou ainda mais no WMEP. E aqui está o que eu quis dizer com essa ideia de que a radiação cósmica de altíssima energia, ao se propagar no universo, no espaço intergaláctico, interage com a radiação de fundo e degrada a sua energia. Nós vamos ver aqui a probabilidade, essa é uma maneira bastante inteligente de mostrar esse fenômeno do GZK, que o meu colega de biologia, Paul Sommers, que fez. Qual a probabilidade de você registrar e soltar experimental? Eu registrei uma partícula de 3 vezes 10 a 20 eletronvolts, ou 10 a 20 eletronvolts, ou 80 eEVs, ou 60 eEVs, ou 40 eEVs. Qual a probabilidade de que a fonte dessa partícula esteja a uma distância de 50, 100, 150, 200 megaparsec e que ainda assim tenha chegado a mim? Tem uma hipótese aqui do espectro, uma fonte do tipo BNDE a menos 2. E a menos 2. Muito bem, então vamos ver aqui 3 vezes 10 a 20, que é a maior energia já registrada pela técnica de fluorescência, a maior energia já registrada pela biologia, dessa ordem aqui. Qual a probabilidade de que o nosso evento de 10 a 20 eletronvolts tenha vindo de uma fonte mais distante do que 150 megaparsec? Está aqui, 10 a menos 8, 7 vezes 10 a menos 4. Quando você vai decrescendo energia, o universo vai se tornando cada vez mais transparente, até que para energias abaixo de 40 eletronvolts, o universo é totalmente transparente. Você pode ter eventos de energia abaixo de 40 eV, chegando de fontes arbitrariamente distantes no universo. Então esse é o fenômeno de GZK, e ilustrado aqui está outra coisa importante, que é o horizonte GZK. O horizonte GZK é aquela região em torno da gente, no limite, em que o universo é visível através de radiação cósmica. Então, a 60 eV, o horizonte GZK tipicamente é da ordem de 100 megaparsecs. Bom, nós temos que procurar as fontes, normalmente os candidatos. Então, uma maneira de procurar as fontes é tentar estabelecer correlação entre a direção de chegada dos nossos eventos, no OG, com candidatos astrofísicos plausíveis. Não são poucos, então vamos tentar com a AGN, núcleo ativo de galáxia,
que naquele plot de Rivas tinha alguma chance de ser uma fonte de radiação cósmica de altíssima energia. E a gente faz uma correlação com essas fontes. A GNs, vou passar mais ou menos rápido, mostra aqui novamente, vou mostrar aqui. Tem alguma chance dos AGNs serem aceleradores cósmicos de partículas de alta energia. E eu vou falar um pouquinho sobre AGNs, bem pouquinho, para terminar o tempo. Núcleo ativo de galáxias são observados pelos astrônomos, sem saber que são núcleo ativo de galáxias, há pelo menos mais de 2 séculos. As características gerais desses objetos extrafísicos são grandes luminosidades em várias faixas do espectro, muitas vezes simultaneamente em todas essas faixas de espectro que eu estou mostrando aqui: rádio, infravermelho, óptico, ultravioleta, X, inclusive um gama. E a galáxia hospedeira, que a gente chama de galáxia ativa, no engenho central desse núcleo ativo, acredita-se seja um buraco negro com massa de milhões até milhares de milhões de vezes, bilhões de massas solares. Ou seja, e com um ambiente bastante denso, de maneira que existam fenômenos violentos de acreção de matéria por esse buraco negro. Acredita-se hoje que toda a galáxia tem um buraco negro no centro, a nossa também tem, mas a nossa tem um buraco negro de centenas de milhares de massas solares e não milhões de massas solares. Então, o fenômeno de acreção na nossa galáxia não é tão violento assim. Só para mostrar um pouco aqui, esse é um AGN muito conhecido, o M87, que está no aglomerado de Virgo Norte. Nós temos um pouco de exposição a M87. Nós não vemos nenhum evento dentro do M87, embora a gente tenha um pouco de exposição a M87. Está bem em Virgo. Nós temos muito pouco eventos no Virgo de Virgo, que é uma das críticas que algumas pessoas na comunidade de universos cósmicos fizeram ao trabalho hoje. Nós temos pouco eventos com Virgo, que é um dos aglomerados mais importantes. Aqui está um outro evento, que é um outro AGN. Esse é a 12 milhões de anos-luz e é bem visível no hemisfério sul. Nós temos 2 eventos vindos de Centauro A. Eu acho que aqui eu mostro que é um AGN. AGN, os astrônomos são como os botânicos, né? Eles olham, classificam, depois veem que aquilo que eles classificaram, na verdade, pertence à mesma família, sem haver se classificado diferentemente, mas pertence à mesma família. Então, durante a história da astronomia, esses objetos foram chamados de galáxias Seyfert, foram chamados de galáxias BL-LAC, foram chamados de quasares barulhentos em rádio, quasares silenciosos em rádio, e aparentemente todos eles são o mesmo objeto, vistos de maneira diferente. É aquela ideia, né? Se eu vejo, na verdade, tem o famoso elefante, que o cérebro tem que ver se é um tronco, não vou contar a história desse. Mas a ideia é essa, você está olhando diferentes pisadas, né? Então você interpreta de maneira diferente. Se ele está vindo um jato na nossa direção, ele é um BL-LAC. Se você olha ele nessa direção, não aceita 1, se você olha assim, não aceita 2, eu vou tentar nas características desse objeto. Isso ainda mais uma especialidade. Especialidade do pessoal que está aqui no final da rua. Muito bem, então a gente faz correlações, nós temos que respeitar a existência dos supões do pote execado, do horizonte execado. Então vamos fazer correlação com qualquer AGN que seja muito profundo. Vamos olhar catálogos que tenham AGNs e selecionar aqueles AGNs que estejam mais próximos do que 100 megaparsecs da gente. Nós escolhemos um catálogo, fomos muito criticados por ter escolhido esse catálogo, que é o catálogo Veron 7 Veron, que é um catálogo sabidamente incompleto, no qual há 694 AGNs nesse volume. E nós fizemos isso em correlação, olhando 3 parâmetros. Os parâmetros que vocês vão entender a razão física dele, que é fácil. A energia. Você não pode ter energia muito baixa, porque se você tiver energia muito baixa, o universo é transparente. Então todas as fontes que já existiram no universo, não importa quão profunda elas estejam no universo, quão distante no redshift elas estejam no universo, contribuem. Então nós temos que fazer um corte. Só vamos olhar a energia acima de um certo tanto para se beneficiar do horizonte.
e reduzir o volume de fluxo. Além do mais, se eu faço energia muito baixa, a trajetória dessas partículas carregadas será desviada pelos campos magnéticos independentes na nossa própria galáxia e no meio intergaláctico. Então nós temos que escolher uma janela angular pequena para preservar a direção da fonte. Ou seja, vamos fazer correlação, mas desde que a fonte esteja dentro de uma janelinha que deve ser maior do que a resolução angular do nosso aparato, mas não absurdamente grande, mas cobertura do céu, está razoável. Deve impor deflexões magnéticas pequenas, contribuindo assim a energia mais alta também. Eu não vou ter tempo de falar como a rigidez magnética aumenta com a energia. Você tem partículas com trajetória cada vez mais rígida quando você vai aumentando a energia. E então nós escolhemos energias acima de 42 volts e usamos dados que vão de janeiro de 2004 a 31 de agosto de 2007. Amanhã, esse é o assunto do colóquio. Então eu já estou fazendo um anúncio aqui para vocês vão me escutar. Eu vou ser muito breve. Eu vou passar direto para o céu tal como nós vemos hoje. E aí os detalhes técnicos do estudo de correlação vão ficar para amanhã no colóquio. Esse é o céu visto pelo G, tal como é publicado no artigo da Science, que é capa da Science. São 27 eventos, que são esses ciclos de 3,1 graus, e 472 AGN, que satisfaz aquela condição de estar a menos de 75 megaparsecs da gente. No processo de seleção dos parâmetros, a gente determina que a mais baixa probabilidade de uma distribuição isotópica da coincidência com a AGN ocorre se os AGNs estiverem a menos de 75 megaparsecs da gente, a energia estiver acima de 57 eV e a janelinha angular for até 3,1 graus, foi de 3,1 graus, até não, de 3,1 graus. Então estão aqui 472 AGN, 318 no campo visual do OG, que é esse campo visual que está aqui, vírgula essa aglomerada que está aqui nessa região, nós vemos um evento, Centauro A é o que está aqui. Então, o que esse resultado indica? Esse resultado indica que, resolvendo uma velha controvérsia de 1950 e pouco, entre Ginsburg e a sua escola, e Burbage e Royle, que é qual a natureza da radiação galáctica ou extragaláctica. Ginsburg dizia que devia ser galáctica. Na verdade, eles estavam olhando a energia mais baixa. E Royle e Burbage, no casal Burbage, diziam que tinha que ser extragaláctica. Nós estamos resolvendo a questão. Nós estamos dizendo que a radiação cósmica de energia mais elevada é extragaláctica. Essa é a primeira evidência que nós temos de fontes extragalácticas. Relações com fontes extragalácticas. Aqui são detalhes técnicos da correlação e aqui eu vou passar direto para a aplicação dos nossos resultados. Uma imagem bem coerente com essas formas. A distância máxima das fontes e o valor linear da energia, que é de 57 eV ou 60 eV, se você quiser, são coerentes com a existência desse fato. Nós estamos confirmando que realmente há a interação com a radiação cosmológica. A janela angular pequena parece indicar que os raios cósmicos não são muito pesados. Porque se eles tivessem uma carga muito elevada, eles seriam refletidos pelos campos magnéticos intervenientes. E não são. Você vê que a janela de apenas 3,1 graus. Então, aparentemente, são partículas com carga elétrica pequena. E o valor da energia mínima, desses 57 volts, coincide com a inflexão que nós observamos no nosso espectro. Eu acredito que a próxima é exatamente no nosso espectro. Aqui. Esse é o espectro do OG, medido não em unidades absolutas, mas relativas, porque na época, até hoje, não está publicado, mostra uma forte inflexão em 57 eV, que deve ser a presença do famoso corte de ZK, indicando a interação da radiação cósmica com a radiação cósmica. Isso é tudo que eu tinha para vocês. Eu tenho que sair, dar uma aula às 9 horas da noite.